Olá, tudo bem com vocês? Acredito que sim. Nós vamos agora apresentar o nosso quarto bimestre, que vai falar sobre grandezas e medidas. Vamos agora apresentar o vídeo 50. Sou a professora Elkene Luiz, com o componente curricular Matemática. Antes de dar início ao assunto, eu coloquei aqui para vocês algumas figuras para a gente dar início de ver o que são grandezas e medidas. Então, nós temos aqui várias figuras que está representada pelas grandezas e medidas. Então, vamos dar início ao nosso assunto, vermos o que é grandeza, o que é medida. Relevância. O mundo sem a medida certamente seria muito confuso e limitado. Este conteúdo matemático de caráter prático e utilitário foi construído ao longo da história da humanidade, a partir de inúmeras necessidades cotidianas. Exemplos: dimensões espaciais, que é a demarcação dos limites da Terra, temporais, previsão das condições climáticas para o plantio, e econômicas, sistema monetário para mediar relações comerciais. São inúmeras as áreas de conhecimentos que recorrem às grandezas e medidas para o desenvolvimento de suas atividades: arquitetura, engenharia, gastronomia, medicina e tecnologia. Então, se a gente não tivesse conhecimento das medidas, no caso, a gente ia se perder, não ia ter certamente condições de encontrar os limites de terra, como eram as previsões climáticas para o plantio, né? E assim por diante. Então, agora vamos dar início ao conceito de grandezas e medidas. Então, ele diz: as grandezas são atributos dos objetos que são passíveis de serem medidos. Assim, o volume, a massa e o comprimento são grandezas. Mas se falarmos da cor, importância e utilidade, por exemplo, não são grandezas, porque não podem ser medidos. Então, o que são grandezas? O volume, a massa e o comprimento são grandezas. Então, já a medida é uma forma de comparar duas grandezas da mesma espécie. Por exemplo, dois comprimentos, duas áreas, dois volumes. Então, a medida vai comparar, a medida é a forma de comparar duas grandezas da mesma espécie. Então, da mesma espécie. Por exemplo, dois comprimentos, duas áreas, dois volumes. Ao comparar, geralmente não basta saber se é maior ou menor, pesado ou leve. É preciso saber o quanto é maior, menor, mais pesado ou mais leve. Por isso, temos que medir. Então, no caso, medida é a comparação de duas grandezas. Já a grandeza será o quê? O volume, a massa e o comprimento. Então, tá aí o conceito de grandeza e de medida. Comprimento. Comprimento serve para medir altura, largura, profundidade e distância. A unidade principal dela é o metro. O instrumento de medida é quem? É a régua, é a fita métrica, é a trena. Então, nós temos aqui a representação de algumas figuras mostrando o comprimento. Medidas de comprimento. Então, nós vimos que o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. A representação dele é um M. Temos aqui a representação de cada medida de comprimento, do quilômetro, o km, o hectômetro, hm, o decâmetro, DAM, o decímetro, dm, o centímetro, cm e o milímetro, mm. Então, isso aqui é importante que vocês tenham conhecimento, que aprendam
essas siglas, porque quando eles vêm apresentando atrás do número, ou na frente do número, eles vêm só com estas siglas. Então, é importante que você tenha conhecimento de cada significado de cada sigla. E o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Massa. A massa serve para medir o peso. A unidade principal é o grama. E o instrumento de medida é a balança. Então, está aqui mostrando as figuras da massa. No caso, o instrumento de medida é a balança, medindo as gramas, os pesos, né, de cada um. Medidas de massa. Temos aqui as siglas das medidas de massa, onde está representado por o kg, o hg, dag, o g, o dg, o cg e o mg. Então, o kg indica quilograma, o hg, hectograma, o dag, decagrama, o g, grama, o dg, decigrama, o cg, centigrama e o mg, miligrama. Então, o grama é a unidade principal das medidas de massa. Então, está aí a representação das medidas de massa. Então, é importante que vocês aprendam essas siglas com relação às medidas, para quando vier representado e vocês já terem conhecimento do que significa cada uma dessas siglas. Capacidade. Serve para medir volume líquido. Unidade principal, o litro. Instrumento de medida, recipiente, garrafas e etc. Então, aqui está a figura da representação da capacidade, né? Que é o volume, é o líquido. Nós temos aqui várias figuras mostrando essas capacidades de medida. Medidas de capacidade. Nós temos o KL, que são os sinais, né? KL, HL, DAL, L, que significa o litro, DL, CL e ML. Então, KL, quilolitro, HL, hectolitro, DAL, decalitro, DL, decilitro, CL, centilitro e ML, mililitro. E o litro é a unidade principal das medidas de capacidade. Tempo. O tempo serve para medir horas, minutos, segundos, dias, meses e anos. A unidade principal é o segundo e o instrumento de medida é o relógio, o cronômetro e o calendário. E outros mais, né? Existem outras formas de instrumentos de medida. Vimos aí as unidades de medida e grandeza. E no livro de vocês, no livro didático, nas redes sociais, se você pesquisar, existe uma variedade de atividade onde acredito que se vocês pesquisarem, vocês vão aprender cada vez mais, junto com o professor de vocês. E obrigado pela atenção e até logo.